Interessante, porque Jesus é fascinante. Quanto mais nós o buscamos, mais nós o desejamos. As pessoas que não o buscam de todo o coração, como a Ana aqui colocou, aquelas pessoas, porque tem pessoas assim, que eu vou usar um termo aqui bem popular, né? Tem pessoas que buscam o Senhor meia boca, né? Quer o Senhor, mas não quer muito. Está afim, mas não se esforça. Mas aqueles que têm sede de Deus, como falou o salmista. O salmista disse: a minha alma suspira pelo Deus vivo. A minha alma tem sede do Deus vivo. Ele disse: como as corças bramam pelas correntes de água, assim suspira minha alma pelo Senhor. Aqueles que sentem isso, quanto mais se alimentam de Cristo, se relacionam com Cristo, quanto mais vivem em Cristo, por Cristo, para Cristo, mais querem. O testemunho da Aline, somado ao que a Ana aqui colocou, deixa bem claro esse negócio. Se eu começo a buscar a Deus, a ter um tempo de excelência com Deus, me dedicar na procura por Deus, Ele vai se tornando alguém mais especial para mim. É lamentável, irmãos, que muitas pessoas que dizem servir a Deus, não têm um tempo com Deus. Tem cristão que ele está aí já há alguns meses, sem dobrar o joelho para a oração. Tem cristão que não lembra, se a gente perguntar assim, você lembra quando foi a última vez que você conversou com Deus? Porque orar é isso. Orar é uma conversa com Deus. Orar é um diálogo, não é um monólogo, é um diálogo. Eu falo com Deus, Deus fala comigo. Eu digo para Deus as minhas necessidades, Deus ministra ao meu coração as respostas, as orientações, os conselhos, para que eu possa tomar decisões sábias na minha vida. Então, orar é realmente isso que a Ana colocou, ter intimidade com o Senhor. Quem não mantém intimidade com Deus através da oração, irmão, é fraco. Pode até ter o nome de crente, mas logo você vê a sua incredulidade diante das dificuldades da vida, diante das circunstâncias adversas, aquelas que nos pegam de surpresa, né? Aqueles bombardeios que surgem, as tempestades, né? Tanto espiritual quanto dentro do plano natural, físico natural, o desemprego, as catástrofes. Pessoas que não têm intimidade com Deus, nessas horas sofrem mais, porque perdem a esperança, porque não estão firmados em confiança. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, não deixe de manter um tempo de qualidade, que é o tempo que a Aline colocou aqui, tempo de excelência. Por que nós chamamos esse tempo de excelência? Porque é um tempo que você põe na sua agenda e diz: esse horário aqui é meu e de Deus. Esse tempo aqui eu dedico para Deus. Porque se você não der para Deus um tempo na sua agenda, você não vai conseguir encontrar tempo para buscar a Deus. Você vai se acordar na correria, vai sair correndo, vai levar os seus filhos para o colégio, vai para o seu trabalho, depois vai sair correndo para buscar os filhos no colégio, vai voltar, tem que almoçar para correr de novo para o trabalho, e o dia vai passar, e quando chega lá no fim da tarde, você tem uma porção de outras coisas para organizar em casa, tem os estudos para você botar em ordem e se preparar para a prova de amanhã, e essa correria, esse afazer vai tomando conta de você, que daqui a pouco você está cansado, terminou o dia, você está cansado, e você simplesmente toma um banho e se joga na cama, dorme como se fora uma pedra, fica imóvel,
nem se mexe mais a canseira. Natural. E passou um dia que você não conversou com Deus. Entendeu? Normalmente você pensa em Deus. Você até pensa, né? Ai, Senhor, me ajuda porque eu estou atrapalhado aqui. Senhor, mas isso não é oração. Entendeu? Quando eu penso na Gui, não é conversa com ela. Ela pode ficar até toda boba de descobrir que eu penso nela. Entendeu? Mas isso não é diálogo. Quando eu penso em qualquer outra pessoa, eu penso, poxa, tem que falar com o Ronaldo, meu irmão, tem que falar com ele. Mas isso não é falar com ele. Entendeu? Pensar em Deus é bom, pensar em Deus é maravilhoso, mas a oração requer que eu tenha um espaço na agenda para conversar com Ele, abrir a minha boca e falar com Deus, expressar os meus sentimentos, conversar com Ele a respeito dos meus sonhos, dos meus objetivos, de projetos que eu estou elaborando e pedir a Ele, que é milhões de vezes mais sábio e mais conhecedor das coisas do que eu, que me dê orientação para ver se aqueles planos são bons, se são realmente maravilhosos para a minha vida, e se não, aonde eu devo organizar, onde eu devo arrumar, como eu devo planejar, como eu devo colocar aí o Senhor. Mas Deus vai falar isso para nós, irmão Adilson? Sim. Ele vai trazer pela sua palavra, através do seu Espírito Santo, a resposta para nós. Ele vai nos fazer ver caminhos que não são legais. Como disse o Salomão, há caminhos que ao homem parece direito, ao ser humano. Há caminhos que parecem, poxa, eu vou fazer assim, assim, parece que está tudo certinho. Mas aí o Salomão disse assim, e no fim, são caminhos de morte. Porque nós não conhecemos o amanhã. Nós só conhecemos o agora. Nossos projetos são baseados no agora, com probabilidades. A gente faz uma aposta. Probabilidades de um futuro. Mas é uma aposta. E os projetos de Deus? Os projetos de Deus não, irmãos, eles são eternos. Os planos de Deus, os projetos de Deus, os alvos que Deus nos dá para atingir, estes são diferentes. Quando eu busco em Deus resposta para a minha vida, as respostas de Deus são com a visão eterna, porque Deus é o eterno. Deus conhece o nosso assentar, diz a Bíblia, e conhece o nosso levantar. Ou seja, Deus sabe quando paramos, quando andamos. Deus também conhece os nossos pensamentos, quando eles ainda estão se formando no íntimo. Ele conhece. Ele conhece o nosso ontem, o nosso agora e o nosso amanhã. E aqui está a parte que não compete a nós. O que nós não sabemos. O que nós não temos noção. Por isso a necessidade de nós buscarmos a Deus para todos os projetos e planos da nossa vida. Ter intimidade com Deus é formar amizade com o Senhor. É ser íntimo dele. Você sabe que só as pessoas mais íntimas a você, que sabem coisas da sua vida, que conhecem os seus segredos, que participam dos seus projetos, assim é Deus. Nós precisamos nos tornar amigos íntimos dele, para que ele passe a participar da nossa vida num todo. Deve ser ele o primeiro convidado das nossas festas, o primeiro convidado dos nossos negócios. Vamos abrir alguma coisa, o Senhor seja o primeiro a estar conosco. Convide ele, converse com ele, peça a ajuda dele, coloque ele dentro de toda a tua vida. A Escritura tem textos que mostram isso muito claro. O salmista disse, olha, entrega o teu caminho ao Senhor. Caminho aqui, vamos botar um parênteses, refere-se à vida.
Entrega o teu viver, na verdade refere-se ao viver. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o restante ele fará. Olha só, deixa Deus participar da sua vida. Amém? Não é a mensagem que eu vou pregar nessa noite. Vou começar a pregar agora, certo? Até uma meia-noite, com certeza eu termino, né? Mas a mensagem que tenho para nós nessa noite, eu coloquei aqui um tema. E o tema é alcançando a bênção. Eu quero falar um pouquinho sobre o que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 3, e o versículo de número 13. Paulo, nosso irmão apóstolo, escrevendo aos irmãos da Galácia, ele coloca no capítulo 3 dessa sua carta, e no versículo 13, as seguintes palavras: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, Jesus toma o nosso lugar, para que toda sorte de maldição que pesava sobre nós, caísse sobre ele. Jesus não pecou, Jesus não tropeçou nem em palavras, diz a Bíblia. A Escritura diz que não se achou engano na sua boca. Você sabe que o que mais tropeçamos é com a nossa língua. Como a gente erra. Como a gente fala coisa que não deveria falar, né? Quantos julgamentos, quantos preconceitos saem da nossa boca. Quanta coisa errada nós falamos, quanta opinião nós manifestamos através das palavras, atingindo outras pessoas. Coisa que nós não deveríamos fazer, e como colocou a Aline, a casa, ou seja, na casa dos amigos de Jesus, somos instruídos a não ter preconceito, a não ficar fixando o olhar para o diferente. Se é para olhar, é olhar com amor. É olhar para abraçar, é olhar para apoiar. Nunca para julgar, nunca para fazer juízo a respeito da escolha, da conduta, da postura, da indumentária, do cabelo, da roupa. Não nos compete isso. A Escritura diz que cada um examine-se a si mesmo. Não é para nós ficar examinando um ao outro. Já falei aqui várias vezes, mas vou repetir. Nós temos do Senhor uma ordem para não julgarmos uns aos outros. O Senhor não deu direito a nenhum homem para julgar o outro homem. Não cabe ao homem julgar. E ao mesmo tempo nós temos uma ordem para nos amar uns aos outros. De sorte que se nós formos olhar o quadro que as Escrituras montam, fica assim: o meu juízo deve ser para mim. O meu julgamento deve ser para mim. E o meu amor, eu devo servir a você. Olha que coisa maravilhosa. Não julgar, mas amar. Esse é o segredo. Mas, infelizmente, tem lições que a gente demora a aprender. Eu lembro da minha primeira professora, a dona Marlene. Coincidentemente, o nome da minha mãe também. Mas a primeira professora, o primeiro ano de escola, estudei aqui no Gaspar da Costa Moraes, aqui na frente. E lembro que eu ia para casa chorando, porque ela queria que eu fizesse bolinhas, tudo naquelas linhas do caderno de caligrafia, para aprender a escrever. Bolinhas, né, morrinhos, e saía tudo errado. Eu não tinha coordenação. Ou seja, a lição que ela estava passando era justamente para formar coordenação na minha mão, para que futuramente eu conseguisse escrever. E eu queria muito escrever, mas a partir do momento que eu tinha que fazer aqueles risquinhos dentro daquelas linhas, eu comecei a ter nojo de escrever. Eu não gostava mais, não queria mais aprender a escrever. Ia para casa, não queria ir para a aula. Mas a mãe, sabiamente, claro, nos mandava para a aula. Porque ela já estava madura o suficiente para saber que eu precisava e que aquilo ia passar.
Então, quantas vezes eu entrei no Gaspar da Costa Moraes chorando, irritado, querendo ir embora. Mas um dia eu consegui fazer tudo como a professora ensinava. Ora, todos nós estamos na escola de Deus. E é fato que muitas coisas que já nos foi ensinado, nós ainda não conseguimos colocar em prática. Você concorda? Tem muita coisa que nós já sabemos, mas que não conseguimos fazer do jeito que nos é mandado. Por quê? Porque nós estamos aprendendo, estamos crescendo. Não devemos desistir no processo do aperfeiçoamento. Antes, e pelo contrário, devemos nos apossar das bênçãos que Deus tem para nós, persistindo, perseverando em servir ao Senhor. E ainda que hoje não estejamos perfeitos, nós devemos prosseguir para a perfeição. Ok? Então, diante do que lemos, nós viemos de uma vida que era uma vida embaixo de maldição. Estávamos cercados por maldição, de todo tipo, mas principalmente a maldição que vinha da lei mosaica, a lei de Deus. Lei esta que nós não conseguimos cumprir, que nós não conseguimos levar à prática da nossa vida. Onde o Senhor mandou amar Ele sobre todas as coisas, estou eu aqui em pleno século 21, no ano de 2017, já na metade do ano, entende? Dizendo para os irmãos que precisa separar um tempo para Deus na agenda. E eu só preciso dizer isto porque nós negligenciamos o mandamento de amor a Deus. E dentro do que a lei traz, essa negligência que temos para com o amor a Deus, ela nos leva para baixo de maldição, se nós dependêssemos só da lei. Entendeu? Seríamos malditos por não amar o Senhor em primeiro lugar. E se nós dependêssemos de ser salvos pelas obras que a lei nos impõe, nós todos já poderíamos ter preparado, entendeu? A queda livre para dentro do abismo. Mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio a este mundo, a este planeta, para tomar o nosso lugar. Ele veio cumprir o que nós não conseguíamos cumprir. E ele sim tinha na sua agenda, Jesus Cristo, tinha na sua agenda o lugar primeiro, primeira hora do dia, a cada dia, ele tinha a sua comunhão com Deus, como está escrito no Evangelho, que de madrugada, bem cedinho, Jesus se retirava e ia orar, ia falar com o Pai. Ora, nós também falhamos no mandamento do amor para com o próximo. E quando eu falo em falhar em amor para com o próximo, eu não vou nem falar aqui da falta de amor que nós temos para com aqueles que são nossos inimigos. Desse eu não vou nem falar, porque nós encontramos a falta de amor para com o próximo até dentro da própria casa, entre cônjuges. Marido e mulher, que às vezes não se amam. A gente falha nos mais próximos, imagina com aquele que está mais distante. Existe falta de amor para com o próximo entre pais e filhos aos pais. Uma negligência. Uma falta de amor que se manifesta através de gestos, de palavras, de ações, de atitudes, de comportamento. E por essa lei de amar o próximo, nós estaríamos também acabados, arruinados, porque somos tão imperfeitos nas nossas ações, que se nós fôssemos ser julgados diretamente por essa lei, nós já estaríamos perdidos e nenhum de nós passaria. Ou pode ser até, desculpa, nenhum de nós, eu incluí você. Mas pode ser que tenha algum anjo aqui, que consiga fazer tudo certinho. Qual de vocês já atingiu a perfeição e que ama o próximo como o Senhor mandou? Ninguém? Ô, cambada de gente ruim, não? Eu também não. Sou tão ruim quanto vocês. Entendeu? Por mais que nos esforçamos, eu estou falando aqui do eu fazer, sem a dependência de Jesus. Não passo.
por isso mesmo nós estaríamos embaixo de maldição. E aí vem todos os 10 mandamentos. Falei de 2, todos os outros estão inseridos aqui. Quanta cobiça, quanta maldade, quanta difamação, quanta falta de piedade, quanta falta de exercício misericordioso. A humanidade está virando um caos. E todos nós viemos debaixo de maldição. Nós chegamos a Cristo praticamente totalmente amaldiçoados. O mais bonzinho de nós não presta. E a Escritura mostra isso. Um dos homens que a Escritura diz que foi um homem assim, especial, foi o homem mais manso da terra. É Moisés. A Escritura diz que Moisés foi o homem mais manso que teve aqui. Ele diz, ele matou um homem. Você já pensou? O homem mais manso da terra matou um soldado egípcio. Então o mais mansinho ainda é brabo. O mais bonzinho ainda é ruim. Olha que coisa tremenda. E por isso mesmo estávamos todos debaixo de maldição. Até que Jesus veio viver aqui nessa terra. E ele então fez tudo que o Pai mandou fazer. Ele colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. Como consequência disso, ele harmonizou o relacionamento humano e amou o próximo como ele mesmo. Jesus amou o próximo, amou o adversário. Jesus chamou de amigo Judas, irmão. Depois do Judas ter traído ele, Jesus disse, ô amigo, com um beijo traísse o Filho do Homem. Jesus não se tornou inimigo dele, não odiou ele. Jesus perdoou pessoas que o maltrataram, orou pelos seus algozes. Na cruz, Jesus demonstra o amor pelo próximo, quando olhando os que estavam ferindo ele no Gólgota, ele faz uma oração e a oração dele é, Pai, perdoa eles. Olha só, traspassado por dores, Jesus ora, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É como se ele dissesse, Pai, eles estão sem luz, eles estão na escuridão, a natureza deles está amaldiçoada, e eles então estão cegos, insensíveis, incapazes de fazer a tua vontade, Pai. Perdoa eles, não culpa eles pela minha morte. Não te vinga deles, Senhor, por causa da minha morte, dá o teu perdão. Oh, que coração misericordioso do homem chamado Jesus, que cumpriu a lei de Deus, para poder então se oferecer a Deus como sacrifício em nosso lugar. Ele queria nos resgatar da maldição da lei. Ele queria fazer algo pela humanidade. E então ele cumpre toda a lei. E ele é levado até o madeiro. E ele então é colocado como maldição em nosso lugar. Jesus, ele tem dois lados para nós olharmos aqui. Primeiro, Jesus nunca pecou, nunca errou, nunca falhou. Jesus agradou a Deus em tudo. Então, nesse sentido, Jesus foi o homem mais santo que já pisou nessa terra, foi o homem mais correto, o homem mais justo, o homem mais perfeito. Ele, na verdade, é o protótipo de uma nova criação. Ele, através dele, o Senhor cria uma nova raça, chama um novo povo, forma uma nova nação e estabelece um plano para a eternidade, para essa nação chamada Igreja de Jesus Cristo, viver eternamente ao lado do Senhor. É um projeto magnífico, um projeto lindo. Então, a princípio, ele é o homem por excelência, mas olhando de outro prisma, ele pegou a maldição que recaía sobre todos os outros homens. Desde Adão até
até aqueles que ainda vão nascer, e até aqueles que, pelos séculos afora, vão estar presentes nessa terra. Todos. Ele pegou a maldição que pesava sobre todos e chamou para si. E ao chamar o pecado de nós todos, ao trazer sobre si a iniquidade de nós todos, como descreve o profeta Isaías no capítulo 53, ele foi ferido pelas nossas transgressões, e o castigo que estava preparado para nós, ele tomou sobre si, e pelas suas pisaduras, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu não tenho medo de Deus agora, porque Jesus tomou sobre si toda a minha iniquidade, toda a nossa iniquidade. Olha que coisa maravilhosa. E naquele momento, lá no Calvário, Jesus tornou-se o maior pecador de todos os tempos. Você consegue entender o antagonismo aqui? O homem mais justo, o homem mais santo, o homem mais maravilhoso, pegou a iniquidade de nós todos. Se eu tomo o lugar deles. Então sobe no Gólgota, ao ponto de Paulo dizer que ele se fez maldição. Ele não só levou as nossas transgressões, mas tomou o nosso lugar e se tornou um maldito no Gólgota. Para que eu e você entendêssemos, quem deveria estar lá era eu. Aquilo lá era o meu castigo e ele tomou para si. E que ele faz isso? Para nos remir dos nossos pecados. Remir aqui, ele está pagando um preço para que eu e você deixe a vida iníqua e passe a viver a vida santa, a vida justa, a vida com Deus. Ele abre uma porta para nós no Calvário, para todo ser humano. Ele que já tinha feito o convite em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele que chamou todos para vir a ele, agora ele está dizendo, fiquem em mim. Eu me fiz maldição por vós, e eu tiro vocês da maldição. Então, diz Paulo, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Ora, queridos, agora nós somos pessoas abençoadas por Jesus. Você entende? A partir do momento que a maldição passa para Jesus, ela sai de nós. Ele tira a maldição, ele redime nós, ele rasga, diz Paulo, a cédula que nos era contrária. Aquilo que nós devíamos para a lei, através da graça divina, ele traz o perdão para nós. E Deus aceita isso. Deus aceita esse resgate, esse preço. Então Jesus nos resgatou da maldição da lei, com a sua própria vida, com o derramamento do seu sangue. O que é corroborado por Pedro, apóstolo de Jesus, quando escreve, não foi com ouro, nem com prata, que fomos redimidos, resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Jesus, lá na cruz do Calvário. Deus aceitou o sacrifício de Jesus por nós. Agora, sabendo dessas coisas, fica a pergunta: se somos abençoados, por que ainda sofremos tanto? Se somos pessoas abençoadas, por que ainda há tantas dores entre nós? Por que ainda há tanto lamento? Por que ainda existe tanto sofrimento entre os crentes? Eu quero te dizer nessa noite, porque nós não aprendemos ainda a nos apossar da bênção do Senhor. Por isso coloquei o tema, alcançando a bênção. E para alcançar a bênção, eu coloquei aqui 3 itens, a fim de que nós possamos alcançar a bênção. E eu quero basear esses 3 itens a partir do capítulo 6
e o versículo 12 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Quando o Paulo escreve para o Timóteo dizendo o seguinte: combate o bom combate da fé. É isso que está ali? Não? É a mesma coisa, né? Milícia, milita, combate, luta, batalha, é isso aí, tá? É que a tradução está diferente aqui, mas então é isso, milita a boa milícia da fé, para a qual também foste chamado e de que te fizeste, e da qual fizeste boa confissão, certo? Então você confessou que agora serve a Jesus. E como é que você serve a Jesus? Pela fé, pela confiança. Você ouviu a pregação, creu na mensagem e agora, pela fé em Jesus, você passou a fazer as coisas que Deus diz para fazer. E a nossa fé é algo tão interessante que pela fé nós ainda confiamos que o Senhor terá misericórdia de nós, mesmo não tendo nós sendo planificado, não estando completa a obra na nossa vida, como falei no início. Por quê? Nós sabemos que nem tudo que aprendemos já estamos praticando. Contudo, o que o Paulo está dizendo para o irmão Timóteo é: olha, Timóteo, tu já fez uma confissão de fé. Tu já disse que acredita que Jesus é a solução para a tua vida. Você já falou que confia em Deus. Agora, continua combatendo este bom combate da fé. Porque batalhar pela fé, o Paulo fala a respeito dele próprio, diz: combati o bom combate. Batalhar pela fé é uma coisa boa, não é uma coisa difícil, não é uma coisa ruim. Não. Batalha confiando, até alcançar o que você está esperando. Então, primeiro, para alcançarmos a bênção de Deus na nossa vida, precisamos combater o bom combate da fé. Precisamos nos envolver em fé diante do Senhor. Amém? Ora, o segundo, tome posse. Olha o que Jesus diz em Marcos 11, 24. Paulo diz para Timóteo: toma posse da vida eterna. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Eu preciso me apossar das coisas que Deus tem para mim. Tem gente que pensa que ter fé é ficar ali: oh Jesus, me ajuda Jesus. Jesus, abre uma porta de emprego, mas não faz nada para ter esse emprego. Né? Eu tive um dirigente chamado Demétrio Cardoso, um homem querido, homem de Deus. Ele dizia assim: tem irmão que pede a bênção e sai correndo. Então a bênção vai atrás dele, perseguindo ele, e ele diz: me abençoa, Senhor, e sai correndo da bênção. Ele não se apossa da bênção. Nós precisamos tomar posse da bênção, tá? Marcos 11, 24, veja o que Jesus diz aí, veja que coisa interessante. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, o que tem? Crede que talvez vocês recebam. Não. Mas ele não está falando que na oração já? Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, tem uma vírgula, né? Então você ainda está orando, pedindo algo para Deus. O que ele diz? Crede que recebeste. Se tu botar fé ali, naquele momento da oração, você confiar que recebeu, porque você falou com Deus, qual é o resultado? Tem uma segunda vírgula e ele vai fazer o resultado. Qual é o resultado? Olha só. Tem irmão que não crê quando ora. Ele não toma posse do que está pedindo. Ah, Jesus, eu queria muito que o Senhor me ajudasse nisso, naquilo, naquele outro. Quer ver como ele não crê? Daqui a pouco ele terminou de orar, ele vem cá: irmão Adilson, ora para mim, porque eu queria que o Senhor me ajudasse nisso, naquele outro.
Aí eu venho aqui, faço uma oração, peço para a igreja toda estender a mão sobre ele, certo? Estende a mão sobre ele, oramos. Ele falou também com Deus, nós falamos. Quando chega ali na porta, ele pede para o Ademar orar também. Confiança, não? Ele ora a vida toda, mas nunca